já nesse pôr do sol, que é o final desse encontro, né? Imaginamos aqui essa oportunidade de ter uma mesa tão repleta e agradável. E pensem bem que temos a sorte e a felicidade de ter ao nosso lado, para essas palavras de despedida deste encontro, Sua Excelência, o ministro Francisco Rezec, que fiz questão de convidá-lo, junto com o ministro Sebastião, numa pegadinha que parecia que estava sendo feita naquela ocasião da abertura, e que Sua Excelência dispensa apresentações. E vou resumir da maneira que o fiz do convite para estar aqui. Estamos ao lado aqui, nada mais, nada menos, do que do professor Francisco Rezec, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal na história desse país por 2 vezes, aposentou-se como tal, foi ministro das Relações Exteriores desse país. Sua Excelência também foi juiz da Corte Internacional da Haia. Mas Sua Excelência é mineiro do sul de Minas, mineiro que teve suas andanças por ali. Nasceu em Cristina mesmo, Cristina, lá pertinho de São Lourenço, e que nos dá a honra de estar aqui trazendo muito, eu acredito que trazendo muito dessa sua mineiridade para esse encontro que se resumiu muito no que os mineiros gostam, que é do ser humano. E ninguém melhor para falar de ser humano neste momento do que Sua Excelência, o ministro Rezec. Fique à vontade, por favor. Fique à vontade. Presidente, excelências, meus caros amigos, um pensador do nosso continente, Eduardo Galeano, pouco tempo antes de morrer, fez uma reflexão ao mesmo tempo irônica e amarga. Ele disse: eu passei a vida à procura de certas respostas. E, quando finalmente as encontrei, as perguntas já não eram as mesmas. As perguntas tinham mudado. Isso desperta em nós o sentido da necessidade de atualização permanente daquilo que devemos perguntar à vida, ao contexto, a nós mesmos, e daquilo para que devemos, com toda a atualidade, procurar respostas. Dentro dessa reflexão que eu me pergunto, considerando-me um integrante, por todas as razões do mundo, da magistratura de Minas Gerais, da magistratura que tem em si o sinete da mineiridade. O que exatamente nós somos no contexto brasileiro e no contexto global? O que temos feito daquilo que as circunstâncias, a Constituição e as leis da República nos entregam como poder e como prerrogativa? E se alguma coisa aí não está de acordo com o sonho, de acordo com o projeto ideal, o que devemos fazer para que isso, de algum modo, mude? É possível que alguém tenha visto no título, ali nas primeiras palavras do título, um pleonasmo, a justiça enquanto poder. Não
Nada disso. A justiça é um poder em raríssimos dos 193 países que constituem hoje a comunidade internacional. Na imensa maioria numérica das nações, a justiça não é mais do que aquilo como a define a Constituição da França, de 1958, ou seja, uma autoridade independente. Independente no sentido de que o governo não diz aos juízes como devem decidir as causas. Mas só isso. Aquilo ali na França, como em dezenas e dezenas de outras nações democráticas, aquilo não significa... A justiça só é um poder ali onde ela tem autoridade para desfazer atos de governo e para desfazer ou ignorar até mesmo leis passadas pelo Congresso. Sendo que, nesse particular, do desfazimento das leis, a autoridade terminante do processo é o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ali onde se concede a justiça, que não é um poder eleito pelo povo, pelo voto direto e secreto dos cidadãos, onde se concede a esse poder a prerrogativa de desfazer a ação dos eleitos pelo povo para governar, isso em nome da lei, ou mesmo para legislar, isso em nome da Constituição. Quando as coisas são no mundo quase todo como elas eram no Império do Brasil. O Marquês de São Vicente, na sua análise da Constituição do Império, publicada em 1857, dizia isso. A justiça está aí para resolver questões penais e questões extrapenais ou civis dos particulares entre si por amor dos seus interesses privados. O Estado não é parte em juízo. O Estado não se subordina no contencioso à autoridade judiciária. Isso que era a nossa realidade até a fundação da República continua sendo a realidade em quase todas as nações, excetuadas apenas aquelas que optaram por um modelo republicano, não necessariamente federal, mas com um sistema presidencialista de governo. O nome presidencialismo dá a ideia de uma hipertrofia, de uma supervalorização do executivo, quando, na realidade, a principal característica do sistema presidencialista de governo é a outorga à justiça do poder de censura aos poderes políticos eleitos pelo povo. Enfim, os fundadores da República decidiram assumir aquele modelo 100 anos antes, adotado pelos autores, pelos vitoriosos na Guerra da Independência norte-americana. Aquilo que se inspirava, em última análise, na obra do Barão de Montesquieu, os 3 poderes independentes e harmônicos, mas a justiça, assim, como um poder dotado da prerrogativa de censura aos 2 outros, e modelo esse que, embora teorizado pelo Barão de Montesquieu, nunca foi adotado em parte alguma do continente europeu, especialmente na França. Eles têm horror daquilo que, olhando para o outro lado do Atlântico, chamam de o governo dos juízes. Sobem pelas paredes quando ouvem dizer que em alguns países deste mundo um poder não eleito pelo povo tem essa prerrogativa censória da autoridade dos eleitos pelo povo. Bom, isso nos faz, enfim, isso sempre inspirou as instituições brasileiras, desde a Constituição da Primeira República,
Mas na Carta de 1988 chegamos aí às últimas consequências desse processo de empoderamento da justiça e da sua entourage, da sua circunvizinhança profissional. Nenhuma Constituição, em parte alguma deste planeta, e em momento nenhum da história, deu tanta autoridade e tanto prestígio aos operadores do direito, não só aos juízes, mas aos membros do Ministério Público, aos advogados públicos e privados. É a única Constituição no planeta que se refere a uma profissão liberal, qualificando-a como indispensável à administração da justiça. Agora, vejam bem, isso não deveria jamais ter sido, e não deveria ser nunca para nós, uma razão de ufanismo. O ufanismo leva a delírios de grandeza e, frequentemente, a abusos de poder. Isso é para nós um motivo de contrição. Isso é um motivo de que reflitamos sobre aquilo que devemos à sociedade brasileira. Nós, operadores do direito, devemos muito mais ao restante da cidadania do que qualquer outra comunidade de ofício. E devemos, por conta disso, nos compenetrar do tamanho dessa responsabilidade e devemos, sem dúvida alguma, nos perguntar se estamos correspondendo plenamente aquilo que a Constituição faz com que a sociedade brasileira, com que o povo brasileiro, aquilo que os nossos concidadãos esperam de nós, aquilo de que somos devedores aos nossos concidadãos. Vários oradores neste belíssimo congresso, em que se aprendeu tanto, vários oradores lembraram isso. Como temos nos tornado vulneráveis, como a instituição judiciária passou a ser alvo da maledicência, do desprezo, até mesmo das ameaças, de tudo que há de mais inconsciente na sociedade brasileira contemporânea. E em que medida a culpa é nossa? Sim, nós temos um histórico problema de comunicação que é próprio dos juristas. Não só juízes, mas é próprio dos juristas. Temos alguma dificuldade em explicar aos leigos em que consiste a nossa função. Temos alguma dificuldade em fazer entender que o que buscamos é encontrar na lei, que não é obra nossa, um meio de tratar a todos com justiça. E que na extrema simplicidade desse propósito, nós encontramos a nossa redenção e a nossa esperança. O que aconteceu ultimamente? O fato mais expressivo na história do Brasil dos últimos 10 anos foi a fratura, foi a rachadura que de 2013 para cá, mais ou menos, se abateu sobre nós e dividiu famílias e fez com que amigos de infância se hostilizassem, com que pessoas historicamente vinculadas por amizades, por parentescos, se desprezassem. E tudo isso em nome de um embate ideológico que, no ano de 1990, quando, sob a liderança de Mikhail Gorbachev, o socialismo real desmoronou e a Guerra Fria terminou, achávamos que ninguém nas gerações supervenientes iria enfrentar o problema que nós, os da minha geração, ainda enfrentamos nos bancos das faculdades.
Achávamos, sonhávamos com isso. E aconteceu mais ou menos o contrário. Em que medida a justiça do Brasil conseguiu se manter, de algum modo, imune às consequências desastrosas dessa fratura social? Eu acredito que, nos seus escalões de base, ela o conseguiu. A justiça brasileira, destacadamente a desta parte do país, o conseguiu com bastante galhardia. Receio que não tenha sido isso o que aconteceu também no topo da pirâmide. Não vou lhes esconder aquilo que já disse e já se fez publicar em mais de uma ocasião. O Supremo Tribunal Federal sempre foi um arquipélago, mas num sentido benigno. Nós nos dizíamos isso. Sepúlveda Pertence, conversando comigo, à sombra de Oscar Correia, nós nos dizíamos isso. Nós somos pessoas diferentes na formação que tivemos, na preferência, quem sabe, política que conviveu com a nossa juventude. Somos diferentes, sobretudo na metodologia de trabalho. Sempre houve, sempre haverá pessoas que dizem em 5 minutos ou em 3 páginas aquilo que determinadas outras pessoas precisam de 2 horas e meia ou de 60 páginas para dizer. Sim, éramos, nesse sentido benigno, um arquipélago. Mas o Supremo se transformou ultimamente num arquipélago de 11 monocracias. E essa foi talvez a razão principal da exposição à crítica, tantas vezes virulenta, que se entrevê na sociedade brasileira a respeito do tribunal. Estão tentando, há uma emenda ali sobre esse aspecto da realidade, porque vejam bem, se entrega à individualidade do membro do tribunal um poder tão grande de decisão, de deliberação sobre a liberdade das pessoas, sobre a vida das pessoas. Os demais, é natural, é o fator humano aí, os demais ficam inibidos de condenar o colega. O pensamento é muitas vezes esse: ele fez uma tolice crassa, mas nós não podemos desautorizá-lo, não fica bem. Como é que se evita isso? Fazendo com que o tribunal proceda como colegiado que é. Vão lá saber se a Corte Suprema norte-americana, que foi o nosso modelo, admite esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Mas não foi só isso. Além da questão das 11 monocracias, o tribunal também se expôs, e aí por uma peculiaridade do sistema brasileiro, que os juízes lá fora estranham muito: a transparência do debate. A nossa Constituição impõe isso. A nossa Constituição impõe até mesmo que as sessões administrativas dos tribunais sejam abertas, não possam ser reservadas ou secretas. Então, tudo aquilo que pode acontecer por força da humanidade dos seus integrantes, em matéria de excessos, exageros, boquirrotices, tudo isso que acontece a portas fechadas, na Haia, em Washington, em Moscou. No nosso caso, acontece a portas abertas e invade a casa das pessoas pela TV Justiça. Todos dirão, e certamente com razão, isso seria motivo de que essas pessoas se compenetrassem de que não podem proceder como se estivessem ao redor da mesa de sinuca. Enfim, é preciso, exige-se uma compostura muito maior
do que aquela que se exige dos juízes nos lugares onde as sessões não são abertas ao conhecimento coletivo. Não é só isso. No caso da magistratura e dos tribunais, aquela fábula emblemática da mulher de César funciona exemplarmente. Nenhum juiz do Supremo Tribunal Federal ou da comarca de São José do Alegre, nenhum juiz tem o direito de dizer diante do espelho: eu estou em paz com a minha consciência e isso me basta. Não, não, não. No seu caso, não basta estar em paz com a sua consciência. Se metade ou mais do país acha que você não deveria estar em paz com sua consciência pelo que aconteceu em tais ou quais circunstâncias, em tais ou quais casos. Este é o problema que se nos depara nos últimos anos e que pede um corretivo. Às vezes temos a impressão, primeiro, às vezes temos a impressão de que alguns ensinamentos que todos nós recebemos nos 2 primeiros anos do curso jurídico estão sendo esquecidos lá em cima. Por exemplo, não se inventam tipos penais por analogia. Não... Há uma série de erros de extrema gravidade, a propósito dos quais o tribunal deveria penitenciar-se pelo que fez e jurar a todos nós que não fará mais. Não é isso. Voltando ao tema da mulher de César, é preciso que o tribunal ostente e pareça ostentar a mais absoluta integridade. O que se ouve com alguma frequência, e isso é bem próprio de Brasília, infelizmente, sobre relações pouco republicanas entre magistrados e escritórios de advocacia, havendo aí um vínculo de algum modo, reprovável. Isso não se admite. Isso não pode absolutamente contaminar a nossa imagem perante a sociedade brasileira. Mas há outras formas de quebra da integridade. Essa talvez seja a mais desonesta. Mas existem outras formas. Por exemplo, um juiz precisa ser ideologicamente isento, politicamente isento, e isento também de determinados preconceitos que contrastam com o dever da tecnicidade do ofício. Eu vim da carreira de procurador da República e numa época em que o procurador da República era ao mesmo tempo o Ministério Público e a Advocacia da União. Foi com a Carta de 88 que isso se desfez e a carreira se bipartiu, como acontece nos Estados Federados todos. Mas guardei talvez alguns estigmas profissionais. Por conta disso, eu era considerado um tanto fazendário, mas dentro de um limite muito, muito, muito comportado e muito consciencioso. O que não se admite é que um magistrado dentro de um tribunal seja tão apaixonado pela ideia de que o Estado tem sempre razão e pela ideia de que, se é para encher as burras do tesouro público, vale tudo, a ponto de quebrar alguns padrões de comportamento
por exemplo, pedindo vista, enfim, exercitando junto aos colegas aquilo que no jargão do futebol se chama de catimba e tomando atitudes como um pedido de vista tem aqui, obrigado. Um pedido de vista que lhe permite assentar sobre o processo durante 2 anos e meio, 3 anos. Se me perguntam, isso também é uma forma de quebra da integridade? Não tenho dúvida nenhuma de que é sim. Ou seja, essa autocrítica que se impõe ao topo da pirâmide judiciária no Brasil contemporâneo é algo que deve ser inspirado pelas bases da magistratura brasileira, sobretudo naquelas partes do país onde ela ostenta este laurel de comportamento isento, idôneo e de cumprimento integral dos seus deveres éticos e técnicos. Atribui-se ao senador Afonso Arinos, senador, embaixador, chanceler, ele foi tudo, Afonso Arinos dos Melo Franco, de Paracatu, uma reflexão muito galante para conosco. Ele diz, nós mineiros, os demais brasileiros às vezes gostam de nós, às vezes nem gostam tanto de nós. E alguns até talvez não gostem nada de nós, mas todos confiam em nós. Isso é importante. É importante, sobretudo, que nós confiemos uns nos outros. É importante que nós continuemos a nos orgulhar uns dos outros. Quando exilado no Rio de Janeiro, o nosso poeta maior pedia que o espírito de Minas o visitasse e lançasse sobre o burburinho daquela metrópole caótica o seu claro raio ordenador. É disso que Brasília precisa, mais do que nunca, neste momento, do claro raio ordenador que promana dessas montanhas. Esses novos tempos parecem já, enfim, imaginados, sonhados, até pelos profetas do pátio de Congonhas do Campo, os profetas crepusculares a que se referia o poeta. E eu tenho a convicção de que, sem ufanismo, mas com a exemplaridade que a nossa história determina, podemos fazer com que resplandeça em toda parte, esse claro raio ordenador de que falava o poeta. Obrigado. Então, ufa! Ai, que beleza! Que beleza! Costumo dizer que gratidão é aquela palavra que a gente não paga, né? Gratidão é aquilo que a gente fica eternamente devedor, né? A gente tem gratidão. Acho que é esse o sentimento, ministro Rezec.
que Vossa Excelência acaba de deixar aqui, um sentimento de gratidão, e mais do que isso, um sentimento de esperança, né? Sentimento de esperança e o sentimento de pertencimento à magistratura brasileira, no sentido de que nós possamos lembrar do lugar que ocupamos. Neste encerramento, eu gostaria de ouvir aqui os colegas que estão nessa mesa de honra derradeira, mas queria fazê-lo, em primeiro lugar, na pessoa do vice-governador Matheus Simões, um amigo da magistratura, amigo do direito, professor reconhecido de muitos magistrados, pessoa querida que a todo instante que é chamado está pronto a colaborar e ter a sensibilidade muito sua. Então, professor Matheus, eu queria passar a palavra a Vossa Excelência, com essa palavra também de gratidão, que é sentimento que nós todos juízes temos pelo senhor. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, presidente Luiz Carlos. Eu, sinceramente, quando ouvi o final da fala do ministro Rezec, me perguntava se talvez não seria melhor que nós todos descêssemos e fôssemos embora para que pudéssemos guardar um pouco mais o que ele tinha dito. Ministro, hoje, cada dia é mais raro, e talvez por conta do tumulto de barulho que o volume de informação acaba gerando ao nosso redor, ouvir quem tem a disposição de, sem apaixonadamente criticar ou elogiar uma determinada circunstância pública, tem a condição de lê-la no interesse da história que está para ser escrita adiante. Eu acho que o senhor trouxe reflexões muito importantes sobre como é fácil que uma instituição, mesmo aquelas que nós mais admiramos, se perca, se não há atenção no dia a dia sobre como ela se porta. Eu, ao longo do tempo, nas discussões com os meus alunos em sala de aula, eu sempre fui uma pessoa pouco preocupada com cola, porque eu sempre disse aos meus alunos que a vida cobraria deles mais caro por aquilo do que eu seria capaz de cobrar com a atribuição de qualquer nota. Mas, ao longo do tempo, eu fui percebendo que a vigília, o dever de vigilância contínua dos demais, faz com que o nosso comportamento se ajuste aos tempos. E a falta de atenção ou de vigília faz também com que ele se desvie ao longo do tempo. Quando eu fiz minha primeira especialização, e que não foi em Direito, foi em Pedagogia, porque eu queria me aperfeiçoar como professor, eu me lembro de um pedagogo contando sobre uma experiência conduzida na Alemanha, na segunda metade do século passado, sobre o efeito da luminosidade sobre a produtividade dos trabalhadores em fábricas. E eles instalaram, então, um centro de observação numa fábrica e aumentaram a luminosidade em 25%. E a produtividade da fábrica melhorou um pouco. Depois, passados 15 dias, eles aumentaram em mais 25%. E a produtividade voltou a melhorar um pouco. E aí eles resolveram fazer um ajuste de 100% da luminosidade inicial e a produtividade voltou a melhorar. Eles ficaram muito impressionados, falaram, olha, não há dúvida nenhuma do efeito benéfico da luminosidade. Vamos fazer uma experiência contrária agora, daí a 2 meses. Então, eles reduziram a luminosidade para 25% a menos do que tinha no início. E a produtividade voltou a aumentar. E eles chegaram à conclusão de que a luz pode ter pouco efeito sobre a produtividade, mas a presença de observadores muda completamente a situação da fábrica. Eu acho que nós precisamos de mais observadores, e o senhor disse muito bem, a partir de uma magistratura respeitada e respeitável como a nossa de Minas Gerais, essa observação será sempre mais bem-vinda, porque não parece crítica daqueles que eventualmente sejam parte do processo, mas uma leitura daqueles que são parte da entidade, do órgão, do organismo, do poder. Então, que essa reflexão sirva sempre a todos nós que, de alguma forma, nos envolvemos no judiciário. Eu fecho, presidente, só
parabenizando a mais uma vez por esse encontro, dizer que ver a magistratura reunida, preocupada com as grandes discussões, é sempre muito positivo. Eu tive a oportunidade de ouvir os 2 painéis anteriores a esse painel de encerramento. Eu, que fico sempre apostando com os médicos que a profissão deles vai desaparecer antes da jurídica por conta da inteligência artificial, fiquei feliz de ver que, aparentemente, eu tenho razão, os médicos vão mesmo desaparecer antes. Fiquei muito impressionado com o que ouvi. Fiz a pergunta ao chat GPT se os juízes vão desaparecer, ele realmente me respondeu que não vão. Pode ser que tenha tido uma ordem judicial dizendo que ele não podia dizer o contrário, não sei, mas enfim, pelo menos é o que ele me disse aqui. E eu termino dizendo que, a cada dia que passa, eu fico mais feliz de perceber como o nosso Tribunal de Justiça, em todas as suas instâncias, esferas e entrâncias, tem se aproximado da realidade das pessoas. Eu fui estagiário dos juizados especiais quando eles estavam em implantação. E achava muito curioso o fato de ter um juiz que ia lidar com assuntos tão pequenos ali no dia a dia das pessoas. E, ao longo do tempo, fui percorrendo o caminho para entender o judiciário até o Supremo, e fui me abismando como é que a gente consegue ter uma estrutura capaz de cuidar do pequeno problema e daquele imenso, que nem pode ser concretizado numa causa que diga respeito a uma pessoa especificamente. E, na verdade, a minha admiração vem crescendo a cada dia por essas pessoas que são os responsáveis por decidir a vida dos outros. E não há nenhuma causa tão importante quanto a nossa, né, a de cada um. E o juiz é aquele ali que tem de conviver com essa dor e voltar para casa e conseguir continuar vivendo com o fato de que ele teve que decidir várias vezes sobre a vida dos outros todos os dias. Então, meus parabéns por essas reflexões que vocês fazem aqui, registrando a minha alegria de ver cada vez mais a presença das mulheres nos eventos, na magistratura. No tribunal, eu acho que ainda falta um pouquinho, mas a gente, com o tempo, vai chegando nesse ponto. Eu brinco, ministro Rezé, que desde que eu era aluno, em todos os concursos da magistratura, a maior parte dos aprovados são mulheres. Eu não entendi como é que elas não chegaram todas ao tribunal, é porque eu devo estar jovem ainda, mas logo, logo eu tenho certeza que essa realidade está reconstruída. Muito obrigado, senhores. Uma boa tarde. Muito obrigado, governador Matheus Simões. Leve ao governador Romeu Zema nossa gratidão, nosso abraço, especialmente aqui, mais uma vez, renovo a gratidão pela sua presença tão delicada e oportuna aqui, que ele nos homenageia de forma inesquecível. Muito obrigado. Antes de encerrar propriamente, eu gostaria ainda de chamar aqui uma pessoa que está faltando nessa mesa, que é a pessoa que esteve presente em todas as mesas, que esteve aqui e telefonou para todas as pessoas, e conversou e ajustou, e que foi celebrado e homenageado por todos os conferencistas. E digo, vou convidar essa pessoa para estar aqui, e o fazendo, estou homenageando a todos que organizaram, e faço isso com a licença do desembargador Tiago Pinto, e assim estou homenageando todos que organizaram esse congresso. Eu preciso dizer o nome dele? Não. Auro! Gratidão imensa, viu, governador? Prazer Muito bem. Certa vez, eu cheguei em São João del Rei para um evento do tribunal e tive a honra de representar Sua Excelência, o presidente do Tribunal de Justiça. E ali, o diretor do foro era o Auro. E o Auro, então, ele foi...
Então, ele foi chamado primeiro, o cerimonial chamou, depois eu fui chamado, Aldina, e aí o Auro me passou o lugar dele. Depois veio um outro colega da vara criminal e o Auro passou o lugar. Depois veio o prefeito, o Auro passou o lugar. No final, o Auro sentou na plateia. Esse é o Auro, eu não consigo, indescritível. Bom, para as palavras derradeiras aqui, eu queria convidar, em primeiro lugar, a juíza Roberta Chaves para a sua mensagem, ela que coordena tão bem a Mais Mulheres, que é uma referência, uma luz para todos nós e que, se não perceberam, esteve presente em tudo que aconteceu aqui nesses dias. Roberta. Boa tarde a todos, né? Muito obrigada, Luiz, pelas palavras, mas assim é difícil falar aqui agora. Eu acho que a minha palavra que resume é encantamento, realmente gratidão, Luiz, por essa oportunidade. A Mais Mulheres, assim, somos todas nós, né, gente? Realmente esse congresso aqui, nós conseguimos um fato, com a permissão do Luiz, é claro, né? É importante dizer isso, Luiz, que você desde o início colocou coragem, nos deu espaço e fez a Mais Mulheres, essa coordenadoria, existir não só no papel, como muitas vezes acontece com alguns cargos de mulher, eles existem só no papel. Algumas ouvidorias da mulher existem em muitos locais, a gente sabe, né, no nosso país, somente formalmente. E aqui a gente tem de direito e de fato. A Mais Mulheres tem conquistado cada vez mais lugares para que isso que o senhor falou, né? A gente sabe que nos concursos, nas faculdades, há uma grande maioria de mulher e, infelizmente, isso não é realidade nos cargos de direção. A gente fala isso até pelo nosso tribunal, nós podemos ver que nós somos um pouco menos de 1/3, né, de desembargadoras. Na primeira instância, entramos como maioria e só vamos diminuindo com o passar do tempo para os órgãos de direção. Não porque a gente não queira, não porque nós não temos competência. Muitas vezes porque nós mesmos não nos reconhecemos e não ocupamos os nossos lugares, mas, maioria das vezes, porque não somos permitidas a fazer isso. E, todos os dias, né, a gente teve muita surpresa. Hoje, eu fiquei muito feliz aqui com a Antônia Faleiros. Eu fui juíza aqui em Ouro Preto. É uma alegria estar aqui. Meu marido está aqui, quero agradecer a presença dele aqui. A Antônia foi do meu concurso na Bahia. Eu também fui juíza na Bahia, antes de vir para Minas Gerais. Enfim, é muita alegria, muita satisfação estar aqui e, realmente, a gente fica sem palavras para dizer como foi importante esse congresso, a sensação de pertencimento, a sensação que a gente tem esperança de novos dias, a gente saber que nós estamos no caminho certo. Realmente não é fácil ser juiz, não é fácil ser juíza, mas é um caminho que a gente escolheu e nós somos muito felizes por isso, né, gente? E a gente sabe, Luiz, que com a sua presença na associação, isso, eu confesso, me fez renascer, sabe? Me fez ter mais esperança na magistratura de que a gente vai, sim, sabe, ministro Rezé, que a gente vai conseguir, sim. Isso tudo que o senhor falou, a gente vai conseguir. Acho que a gente, no próximo congresso, quero que o senhor esteja presente para a gente falar assim, ministro, agora nós temos um comando diferente, as coisas estão melhores. Tá bom? Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Durante todos os dias, na associação, tem sempre uma pessoa ao meu lado que eu brinco que ela que é a dona da batuta, né? Ela não podia deixar de estar aqui ao nosso lado, e eu queria dar oportunidade para que a Rose pudesse se manifestar também. Eu primeiro queria agradecer as palavras do ministro Francisco Rezé. Eu tive a grata oportunidade de trazê-lo com a esposa Ione do aeroporto, e que graças de pessoas. Gente, é emocionante estar com eles aqui e ouvi-lo de falar. E uma palavra que ele disse, em todas as importâncias que ele falou, me tocou bastante: orgulho. Eu tenho muito orgulho de ser parceira do Luiz, de estar trabalhando com ele, de estar fazendo essa gestão diferenciada na AMAGES. Ele muito preocupado, não só com as questões institucionais, mas com as questões de saúde, de apoio em tudo ao magistrado. Ele
trabalha, gente, de 7 horas da manhã até 9, 10 da noite, todos os dias da semana. Esse homem não descansa nem sábado e nem domingo. E liga o tempo todo. Rose, cadê você? E isso mostra que a Magis, ela tem essa palavra intrínseca nela, orgulho. Orgulho da magistratura mineira, orgulho de cada magistrado que compõe a nossa associação, porque nós trabalhamos, sim, nós somos dignos, nós somos sérios, nós somos competentes. A magistratura mineira é assim, ela é aguerrida e a associação sempre vai lutar por vocês e para vocês. Bom, e dentre essas conquistas que a vida nos proporcionou, nos últimos tempos eu tive uma conquista, ganhei de presente um amigo novo, que tem me chamado até de irmãozinho, e eu agradeço muito ao Henrique Abiaco por ter nos proporcionado essa amizade. O Henrique não pôde estar aqui, o desembargador Henrique, que, em razão de um outro compromisso no Paraná, ele não pôde estar aqui conosco, lamentavelmente. E eu queria dizer a você, meu irmãozinho, ministro Sebastião, queria lhe dizer que nós, da magistratura mineira, ficamos muito honrados de ter essa sua amizade. E dizer assim, em especial, agora eu queria fazê-lo em nome do Afrânio, mais uma vez, da gratidão que nós, juízes de Minas, ficamos com a sua liderança, juntamente com a liderança da ministra Suzete, do ministro Schietti, do ministro Noronha, nesse carinho que embalaram o colega, o desembargador José Afrânio Vilela, e dando a ele, apresentando a ele, aos eminentes pares do STJ, que o oferecem agora a oportunidade de ser escolhido pela Sua Excelência, o Presidente da República, para compor a Corte de Justiça, a Corte da Cidadania. Então, mais uma vez, eu queria passar a palavra ao senhor para te deixar ao meu amigo a gratidão, e ao amigo de todos os juízes de Minas, a gratidão que nós temos por tudo isso que o senhor tem feito por nós. Obrigado, viu? Bom, eu vou confessar aqui que a briga pela Afrânio foi uma briga egoísta, né? Ou seja, a gente estava pensando melhor para o tribunal, eu acho por isso que nós nos empenhamos. E não foi nem briga, porque foi muito fácil, né? Porque o Afrânio é uma pessoa, não só um grande juiz, como uma grande pessoa. E sempre que a gente ia pedir voto pelo Afrânio, a resposta, não, eu conheço o Afrânio, já votei no Afrânio, não sei mais o que e tal. Tanto que quando ele foi votado, eram 30 eleitores, ele teve 26 votos, né? Ou seja, só isso já mostra como ele será, se Deus quiser, bem-vindo ao tribunal, né? E, bom, eu já tinha falado já antes, já tinha agradecido a oportunidade de estar aqui, e eu acho que esse encerramento do ministro Rezec, que foi meu professor, eu tive o prazer de ser aluno dele, eu acho que mostra a essência do que foi esse encontro, né? Ou seja, um debate sobre pessoas, sobre humanidade e sobre a necessidade do judiciário se reexaminar cada vez mais, né? Ou seja, o judiciário ele não pode se isolar do mundo que ele vive, não pode se achar diferente, não pode se achar melhor, não pode se achar ungido, né? Pelo toque de Deus, ou seja, nós temos a nossa obrigação com aqueles que são nossos, de uma certa forma, clientes, né? Ou seja, nós temos realmente que ter um comportamento. A gente estava falando ontem à noite, ou seja, nós não temos só o bônus, né, de ser magistrados, de ser um determinado privilégio, de ser nós temos o ônus também.
Nós devemos conviver com esse ônus, com essas nossas obrigações, de uma vida diferente, ou seja, quase nós não podemos realmente viver como as pessoas normais, ou seja, como as outras pessoas vivem, né? Ou seja, nós temos nossos cuidados, nós temos que ter um comportamento diferente, isso faz parte, realmente. Eu acho que a palavra do ministro Rezec, ela fez muito bem em nos dar esse alerta, né? E da necessidade de nós aprimorarmos o nosso dia a dia, o nosso comportamento, o modo de nós nos apresentarmos à sociedade. Acho que não tem mais nada a dizer, a não ser, realmente, muito obrigado, e foi um grande prazer estar aqui de volta às minhas Minas Gerais. Muito bem. Já passando para o finalzinho aqui, mas eu preciso, então, conceder a palavra ao doutor Auro, que não ficou desaparecido aqui, né? O Auro Aparecido Maia, nosso querido Cicerone, eu sei, não, o dono da festa aqui, Auro. Faça a luz aqui. Mas, presidente Luiz Carlos, amigo de todos nós, coração que identifica a magistratura mineira, que consegue guardar no seu coração, o coração de cada um de nós, amigas e amigos magistrados de Minas. Ter tido a felicidade de estar com vocês nesses dias e de ombrear com o trabalho que o Luiz Carlos e a Rose fazem na Amages é um verdadeiro privilégio. É uma gratidão que ela se sai mais robustecida com o convívio, o reencontro e o conhecimento com cada um dos amigos e amigas aqui presentes. Nesta comarca, hoje muitíssimo bem representada pelos 3 magistrados que aqui estão, que sucede tantos outros que por aqui passaram, e na origem remontamos ao grande poeta, inconfidente, ouvidor-geral Tomás Antônio Gonzaga. É nessa lembrança, é nessa reverência que eu digo aos amigos e amigas que aqui estão, pedindo desculpas à mesa, porque fui pego totalmente de surpresa, mas tenho toda a certeza, a magistratura mineira, que remonta a 150 anos atrás, daqui 150 anos, mais 150, mais 150, existirá. Existirá como as montanhas de Minas. Existirá porque tem juízas e juízes em Minas Gerais. Muito obrigado a todos. Bem, por fim, faço um pequeno registro de agradecimento. Então, eu queria fazê-lo na pessoa da dona Ione, que esteve aqui, né? Esposa do ministro Rezec. E, na sua pessoa, gostaria de cumprimentar todos os cônjuges, todos os namorados, namoradas, todos os colegas familiares que estiveram aqui, juntamente com os nossos colegas da magistratura. Queria dizer aqui, estava no olhar aqui, lembrando dos colegas da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, que passaram aqui junto conosco. E lembrei aqui, fui anotando, o Paulo, estava aqui, ó, os colegas de Juiz de Fora, Muriaé, Tupaciguara, Nanuque, Pouso Alegre, Uberaba, Uberlândia, Caratinga, Manhuaçu, Patos de Minas, Montes Claros e Bom Despacho, né, Aderson? Assim, Belo Horizonte, a região metropolitana, Lafayette, etc., Barbacena, Pitangui, e assim nós vamos lembrando aqui, poxa, que bacana que foi isso.
né? Então, a gente fica feliz e percebe quanto é importante a gente se encontrar. Eu acho que a gente sai daqui fortalecido por tudo que a gente viu, né? Esperançoso pela mensagem tão firme, ao mesmo tempo tenra, que o ministro Rezec deixou ao final, fortalecido por todos aqueles que nós homenageamos aqui na revista, sabendo que temos tantos outros ainda a festejar e que são espelho para nós. E de forma que eu preciso apenas dizer obrigado. Obrigado à minha família, à minha esposa Juliana, meu filho Luiz Fernando esteve aqui, meu pai, né, que veio aqui nessa manhã e me deixa muito feliz. Também é nosso colega. E aí, pensando no senhor, papai, eu fiquei lembrando aqui da poetisa que é aluna da sua mãe, casada com o nosso parente, lá em Divinópolis, né? E lembrei-me de Adélia para expressar um sentimento final que a gente está levando aqui. E ela usa uma frase tão doce que parece que vai encaixar. Ela fala assim, que não tenho tempo para mais nada. Ser feliz me consome muito. Muito obrigado a vocês. Felicidades, bom retorno.